O Bahia Record está de volta com mais um caso de assalto a supermercado em Salvador. É um atrás do outro. Foi no bairro de Baixa de Quintas. Quem traz as informações é o repórter Ricardo Sapia. Mais um assalto no mesmo supermercado em Baixa de Quintas, na rua General Argolo. É o segundo assalto em 15 dias. Segundo informações de funcionários que não querem falar com a nossa equipe, 2 marginais entraram, fizeram assalto e fugiram em um carro de cor prata. O assalto aconteceu no meio da tarde, mas os funcionários não querem falar. É a lei do silêncio, é o medo que impera. Tentamos conversar também com alguns comerciantes que ficam aqui ao redor do supermercado, mas ninguém quer falar nada. O que nos chama a atenção é que essa região de Salvador está toda em obras, o que dificultaria, a princípio, a fuga dos bandidos. Agora há pouco, uma viatura da Polícia Civil esteve aqui pegando informações com o responsável do supermercado, de nome Washington, que não quis falar com a nossa equipe. Preocupação e prejuízo para os comerciantes e medo, para os funcionários e clientes dos supermercados. Imagine só, o segundo assalto em 15 dias, um absurdo isso. Uma pessoa ficou ferida e um apartamento foi destruído pelo fogo hoje de manhã em um bairro popular de Salvador. A vítima foi acordada em meio às chamas que podem ter sido provocadas por um curto-circuito. O incêndio foi por volta das 8 horas da manhã neste imóvel que fica na Travessa Juscelino Barreto, em São Caetano. A vítima, identificada como Jefferson Silva, estava sozinha no local e dormia quando o fogo começou. O homem conseguiu pedir ajuda aos vizinhos. Arrancaram ele, isso aqui estava trancado e arrancaram ele por ali e por debaixo. Diga aí, ali dá para passar uma pessoa puxando mesmo, foi um negócio... Salvamento. Aí quando ele abriu lá, que estava tudo fumaçado, o fogo desceu atrás dele. O vácuo do fogo desceu atrás dele, o pessoal viu o fogo tudo aqui, o pessoal puxou, conseguiu tirar ele daqui. O pessoal tinha estourado a janela para ajudar a tirar a pressão da fumaça dentro da casa e a gente começou a jogar água com a mangueira doméstica para ver se conseguia apagar o fogo. Quando os bombeiros chegaram, o fogo foi controlado, mas já havia destruído tudo dentro do apartamento onde funcionava um estúdio de gravação de som. A suspeita é de que um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado tenha provocado as chamas. A vítima sofreu queimaduras nas costas e no braço e inalou muita fumaça, mas foi levada para o hospital e está fora de perigo. Felizmente passa bem. E um incêndio de grandes proporções destruiu uma distribuidora de material escolar e de escritório lá em Feira de Santana. O fogo começou durante a madrugada e demorou muito para ser controlado. Uma loja vizinha à empresa também foi atingida pelas chamas. O fogo começou no início da madrugada nessa loja, onde funcionava uma distribuidora de materiais escolares, de escritório, informática e limpeza. Identificamos que o incêndio era no subsolo da empresa, onde eles fazem um depósito dos materiais que ali são comercializados, papéis, plásticos, algum material escolar de papelaria no geral, E fizemos o combate indireto, não pudemos adentrar porque as paredes já estavam bastante comprometidas. Caso nós adentrássemos, poderíamos ter bombeiros vitimados, porque pudemos verificar, inclusive, que houve desabamento de uma parte da estrutura e se tivéssemos bombeiros ali, teriam sido vitimados. A rua foi isolada pelos bombeiros, que precisaram de vários carros-pipa e da ajuda do Exército para combater o fogo. Apesar do esforço de todos os que lutavam contra as chamas, o prédio acabou desabando. O carro-pipa do Corpo de Bombeiros precisou ser empurrado pela população. Faltou material, equipamento de trabalho para eles. O carro a todo momento falta água, nós não temos hidrante aqui próximo. Eles estão indo numa rede de abastecimento nossa buscar água a todo momento. A estrutura da loja foi totalmente danificada e todo o material destruído. A gerência ainda não sabe o valor exato do prejuízo, mas estima em milhões de reais. 8 horas depois do início do incêndio, as chamas ainda não foram controladas e já começam a atingir o estabelecimento ao lado. O que deu início ao fogo, ninguém sabe. Só a perícia vai poder dizer. O
pânico se espalhou pelos estabelecimentos vizinhos. Nessa concessionária houve correria. Uma parede só divide uma loja para outra. E o pessoal, a gente não vê a ação do bombeiro, uma ação mais eficaz. Por exemplo, carros-pipas aqui para poder reforçar a ineficiência deles. Não tem carro, você pode verificar aí, ó, só existe um carro de bombeiro aqui, os outros estão do outro lado e o pessoal simplesmente está deixando a loja pegar fogo. Ajudados pela população, funcionários desesperados tentavam retirar motocicletas e botijões de óleo, enquanto o Corpo de Bombeiros isolava o local. Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhum dos dois estabelecimentos possui sistema de prevenção a incêndio, a exemplo de hidrantes e outros dispositivos. Isso colaborou para que o incêndio se propagasse. A depender da estrutura da empresa, ela precisa ter, por exemplo, hidrantes, ela precisa ter sprinklers, ela precisa ter toda uma estrutura de prevenção a incêndio. Então, a ideia é de que, incêndio, Corpo de Bombeiros. O ideal é que a empresa tenha a própria estrutura dela, inclusive brigada de incêndio. O Corpo de Bombeiros não tem previsão sobre a conclusão do trabalho de resfriamento dos locais atingidos pelas chamas. Após o controle total desse incêndio aqui, vai ser verificado o que ocorreu, se ocorreu alguma fissura, se houve algum dano à parede vizinha, né, da loja aí vizinha. E aí sim a gente vai poder fazer uma análise mais concreta. Em nota, a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros disse que houve um problema mecânico no veículo que já foi solucionado. Os trabalhos contaram ainda com o reforço de 2 viaturas de combate a incêndio daqui de Salvador. O Bahia Record termina aqui, fica agora com o Jornal da Record. Não perca hoje às 11h15 a estreia do programa Got Talent Brasil, com a apresentação de Rafael Cortez. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você. Até amanhã.